Meus amados, paz seja convosco, amém? Então hoje a gente vai dar início aí à nossa Estação Roxa, são os livros poéticos e sapiensais, no capítulo 12, ok? Eu fiz um apanhado, então, geral aqui da nossa apostila, tá? Então, fiz aqui um estudo dela e fiz aqui nesses slides para ficar até de mais fácil compreensão também para vocês, amém? Então, o que eu fiz nos slides, então, está aqui na apostila, né, salvo com algumas anotações e algumas curiosidades aí que eu venho trazer para vocês, tá? Então, não vou ficar lendo a apostila, em vez disso eu fiz aqui um apanhado geral aqui para vocês, né, para ficar até mais didático aqui, a forma mais didática de eu conseguir dar essa aula, tá? Então eu vou também acabar, né, desligando a câmera aqui para deixar mais visível aqui então só a apresentação, amém? Então vamos começar com uma oração, fechar seus olhos, onde quer que você esteja, né? Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado por essa oportunidade de estar ministrando essa aula. Espírito Santo que venha sobre mim, Pai, para que eu possa transmitir, Senhor, essa aula, esse conhecimento, assim como o Senhor tu me deu a sabedoria, Pai, para poder ir atrás e buscar, Senhor, e trazer, Pai, de forma mais didática, Senhor, aquilo que tu quer passar, o conhecimento que tu quer passar, Senhor Deus. Que o povo não pereça por falta de conhecimento, Senhor. Pai, desperta o coração, Senhor, das pessoas para que elas queiram sempre, sempre mais, Pai. Está atrás, correndo atrás da tua palavra, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, que assim seja. Que essa aula, Senhor Deus, seja uma aula boa, agradável, Pai. Que seja transmitido conhecimento e sabedoria, assim como a tua palavra exige, Pai. Amém? Amém. Então vamos lá, meus irmãos. Bom, a gente vai começar nosso texto bíblico aqui em Jó. Tá? Jó 28, 28. E disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal a inteligência. Então, amados, o que essa palavra quer dizer para a gente? Então, quer dizer, se de uma forma um pouco mais leiga, vamos trazer aqui para a nossa realidade. Né? Todos nós conhecemos o tomate. Tomate, para quem não sabe, né, é uma fruta. Então, a sabedoria é você saber que o tomate é uma fruta. Ok? A partir disso vem a inteligência. Se o tomate é uma fruta, a inteligência é você saber que você vai ter que usar ela numa salada normal. E não numa salada de fruta como a gente faz e com outras frutas, banana, mamão, maçã. Concordam? Então, a inteligência é isso. O que o Senhor quer dizer aqui pra gente? Que a nossa sabedoria é a gente ter temor ao Senhor. É saber temer o Senhor. A sua palavra, né? Andar pelos caminhos certos. Aonde temer é aonde que a gente vai pisar com a nossa planta dos nossos pés. E apartar-se do mal, apartar-se do pecado é a inteligência. Então isso a gente ser inteligente, é a gente ter temor ao Senhor, que é a nossa sabedoria, e a gente ser inteligente e apartar-se do mal, apartar-se do pecado, andar no caminho do Senhor. Amém? Então esse é o texto aqui do nosso livro poético, dos nossos livros sapiensais, né? Esses livros sapiensais, a palavra sapiensais vem de inteligência. Então esses livros poéticos são também livros de inteligência, que vêm nos guiar, nos mostrar, né, o caminho certo, o caminho sábio, inteligente para a gente seguir, né? Então os livros poéticos, os sapiensais do Antigo Testamento aqui, né? Então eles incluem Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. Então eles são conhecidos por sua beleza literária e profundidade teológica, oferecendo sabedoria, prática e reflexões sobre a vida e a fé. Então nesses 5 livros aqui, onde a gente tem Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, né? Então o livro de Lamentações também é poético em sua forma, né? Mas eu considero um suplemento, uma complementação do livro de Jeremias, que inclusive, né, segundo alguns escritos antigos, né, eu chamo de o segundo livro de Jeremias,
portanto, não se inclui entre os livros de poesia. Os livros de poesia, eles contêm as diferentes experiências espirituais pela qual passou o povo de Deus em seu viver, expressas por meio da poesia, segundo os escritos foram movidos pelo Espírito Santo. Então, esses escritos são o derramamento do coração deles. Portanto, a poesia na Bíblia é realista e não abstrata, nem impraticável. Então, a poesia que tem na Bíblia aqui, meus amados, não é aquela poesia que a gente vê em livros literários, que traz uma coisa imaginável, ou seja, impraticável, uma coisa assim mais abstrata. Aqui, na Bíblia, na palavra do Senhor, esses livros poéticos são atingíveis, não são abstratos. Amém? Então, a Bíblia Sagrada ela possui cerca de 25% da sua escrita em forma poética. Então, poemas bíblicos vão de simples e singela adoração até imprecações ao ímpios e profecias acerca do Messias. Então, 25% da escrita está na forma de poesias, na forma poética. A gente vê isso em Jó, a gente vê isso em Salmos, a gente vê isso em Provérbios, Lamentações, a gente vê isso também em alguns livros proféticos, em alguns evangelhos. Elas trazem essa poesia, essa forma poética de se escrever. Também traz essas imprecações aos ímpios, como os ímpios devem proceder para chegar ao caminho do Senhor. E profecia também acerca do Messias. Então a gente vê mais para frente aí também que os livros também trazem já vem trazendo a profecia, acerca do Messias, já antes de Jesus nascer e já tinha a profecia dele, Então, acerca da poesia hebraica, ela é paralelismo, que enfatiza o ritmo da ideia, como é de praxe na cultura oriental, que preza mais pela ideia que pelos artifícios da literatura. Então, no próximo slide eu vou mostrar para vocês o que seria esse paralelismo aí que enfatiza o ritmo da ideia, Fica essa palavra assim um pouco mais confusa de se falar, Então, a primeira linha é paralela à segunda ou às seguintes. Então, esse é o paralelismo, Isso é, elas combinam entre si. Por exemplo, vamos pegar Salmos 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Então, a primeira linha ela é paralela, ou seja, ela é contínua na segunda. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, isso é o paralelismo. A primeira é paralela à segunda ou às seguintes. Amém? Então, o nosso primeiro livro que a gente vai trazer aqui é o livro de Jó. Então, Jó, ele narra a história de um homem justo que enfrenta grandes sofrimentos. Então, a estrutura inclui diálogos poéticos entre Jó e seus amigos e um discurso final de Deus. Então, as lições principais a fé em meio ao sofrimento, a limitação do entendimento humano sobre os planos divinos e a justiça de Deus. Então, existe uma grande discussão acerca dessa autoria do livro de Jó. As coisas escritas nesse livro ocorreram antes da época de Moisés. Uns consideram como se fosse o primeiro livro, aí, antes até de Gênesis, que foi escrito. Então, Jó foi assim... Muitos teólogos discutem acerca de quem escreveu o livro de Jó, ou dos acontecimentos, em que ano que aconteceu, datas, a geografia, onde que foi, Então, poderia ter ocorrido na época de Abraão, aproximadamente 2000 anos antes de Cristo. Alguns disseram que esse livro foi escrito por Eliú. Então aí é essa contradição. Uns dizem não, é Moisés, Foi Moisés que escreveu, Deus mostrou para ele, Mas tem alguns teólogos que afirmam que foi escrito por Eliú,
profeta Eliú, né? Enquanto outros dizem que provavelmente foi escrito por Moisés. Jó viveu em Ur, na parte sul de Edom, a oeste da planície árabe, ao norte de Canaã. Ur pertence a Edom. Então aí tem alguns fazem essa ligação, mas Eliú também morou nessa planície, mas Moisés era de Ur. Então, tem essa contradição aí de quem escreveu o livro de Jó. Então, os eventos narrados nesse livro provavelmente ocorreram durante o período de um ano. Então, esses eventos que aconteceram com Jó foi um ano, né, dessa peregrinação de Jó aí, desde quando ele recebe a primeira notícia lá do seu gado, até quando ele já está na lepra, está ali com seus amigos e lamentando e pedindo a Deus, que o porquê do porquê. Algumas curiosidades aqui do livro de Jó. Então, a antiguidade, considerado um dos livros mais antigos da Bíblia. Então, a não ser um dos ou mais, Então, ele é famoso por seus diálogos e monólogos poéticos. Então, ele é um monólogo poético, ele é famoso pelos seus diálogos. Confesso para vocês que eu mesmo, quando fui ler a primeira vez aqui o livro de Jó, que eu acaba se entediando um pouco, porque é como se você estivesse lendo uma peça teatral, não vamos dizer que foi um teatro encenado, mas quem tem a oportunidade de ler ou tiver curiosidade de ver como são escritas obras de teatro ou grandes obras aí, são narrações, então aparece lá os amigos de Jó e esse monólogo aí, do livro de Jó. Então, os temas são universais, são relevantes em muitas culturas e religiões. Então, tem muitas culturas, muitas religiões, que tem esse tema aí do livro de Jó. Não necessariamente escrito da forma que a gente tem na Bíblia, mas a ideia e a argumentação é a mesma. Vem proveniente do livro de Jó. Então, o próximo livro é o livro de Salmos, Então, Salmos tem uma coleção de 150 cânticos, orações e poemas. Então, ele tem hinos de louvor, lamentos, ações de graça, salmos de sabedoria e salmos reais. Então, a lição principal, a importância da adoração, a sinceridade na oração e a confiança em Deus em todas as circunstâncias. Então, há mais escritores desse livro do que em qualquer outro livro da Bíblia. Amados? Então, Salmos tem muito mais escritores do que qualquer outro livro da Bíblia. Davi escreveu a maioria dos Salmos. Por isso, o livro de Salmos é chamado, às vezes, de os Salmos de Davi. Segundo os estudiosos de Salmo, então 73 salmos foram escritos por Davi. 12 foram escritos por Asaf. Um salmo foi escrito por Imaé. Outro salmo foi escrito por Etã. 10 salmos foram escritos pelos filhos de Core. 2 salmos foram escritos por Salomão e um salmo foi escrito por Moisés. Então, 50 salmos não têm cabeçalhos, foram escritos por Davi. Como o Salmo 2, lá em Atos 4, 25, a gente vai ter o Salmo 92, o Salmo 96, o Salmo 105. Embora muitas pessoas escreveram o livro de Salmos, esse livro foi inspirado pelo Espírito Santo, que é um só, assim como a Bíblia. A Bíblia foi escrita por muitos homens, mas foi inspirado por Deus. Então, o livro de Salmos pode ter muito mais escritores que qualquer outro livro. Qualquer outro livro da Bíblia tem nem menos escritores que Salmo, mas todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, a maioria dos salmos provavelmente foram escritos em Israel, exceto o Salmo 90, que foi escrito por Moisés no deserto. Então, é o único salmo de Moisés, o Salmo 90. Ele foi escrito
no deserto por Moisés. E aí ele traz um tema bem interessante, amados. Eu vou procurar aqui para vocês, que o Salmo 90 é a brevidade da vida. Senhor, tu tens sido nosso abrigo sempre de geração em geração. Antes que se originassem os montes e formasse o universo e a terra da eternidade, a tu reduz o ser humano a pó, afirmando: retornai ao pó, filho dos homens. Então, a brevidade da vida. Então, Moisés escreveu esse salmo, que ele tem 17 versículos, onde no final ele agradece, né, que ele fala que a graça do Senhor, nosso Deus, pouse sobre nós, faze prosperar as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Então, o Salmo 90 é um salmo muito bom de se ler, um salmo de agradecimento, onde Moisés está ali agradecendo por tudo que Deus fez por eles no deserto, né, até onde eles chegaram, o caminho que eles percorreram. Né, então, é um salmo agradadíssimo de se ler. Você se sente revigorado, você se sente com força, você se sente grato pela tua vida, lendo o Salmo 90, que foi escrito por Moisés. Né? Então, o salmo mais antigo foi escrito por Moisés, cerca de 1500 anos. Então, vamos dizer que foi o primeiro salmo, né? Ele não vai estar lá no salmo número 1, mas ele foi o primeiro, né, que se tem registro por Moisés em 1500 anos antes de Cristo, né? E o último salmo foi provavelmente escrito em 137, né? O qual foi redigido depois que os filhos de Israel foram levados para o cativeiro. Aí vocês vão também ter, vou trazer uma outra curiosidade para vocês aqui. Então, né, tem variedades aqui de autores, né? Então, Davi, Asaf, os filhos de Core, Salomão, Moisés, né? Então, o uso litúrgico são centrais nas liturgias judaicas e cristãs. Então, são número 150. Então, exatamente 150 capítulos com um salmo adicional em algumas tradições orientais. Ou seja, tem algumas Bíblias assim que eu digo, Bíblias católicas ou algumas outras tradições orientais que trazem Salmo 151. Mas o Salmo 151, pela Septuaginta, ele não entra na nossa Bíblia, porque ele é um salmo considerado um salmo, como que eu posso trazer para vocês aqui, em forma assim de literária e abstrata. Né? Então lembre que eu trouxe para vocês ali, né, que os livros poéticos e sapiensais não são abstratos e nem literários, mas o Salmo 151 ele é considerado um salmo abstrato e literário, ou seja, não foi inspirado pelo Espírito Santo, não foi inspirado por Deus. Então ele não entra nos salmos, né? Então, se vocês verem em algum livro, alguma Bíblia com Salmo 151, pode ter certeza que ele não é original, não vem de Deus esse salmo, não é inspirado pelo Espírito Santo. Amém? Aí passamos, amados, para o livro de Provérbios. Então, contudo, é o conteúdo dele. É uma coleção de ditados e ensinamentos sobre a vida, prática e a sabedoria. A autoria principalmente atribuída ao rei Salomão. Também teve alguns escritores, muitos escritores, mas o principal é atribuído ao rei Salomão, aí com mais de 3.000 provérbios. Então, lições principais, né? É a busca pela sabedoria, a importância da integridade, a disciplina e a prudência no comportamento diário. Provérbios nada mais é do que o nosso manual, né? Nossa busca pela sabedoria. Às vezes a gente ora pedindo a Deus, né, sabedoria, estratégia, inteligência, mas esquece de ler Provérbios. Deus já está dando aqui, ó. Leia Provérbios. É a busca pela tua sabedoria. É onde você vai achar aqui a prudência no comportamento diário cristão. Como o cristão deve se comportar. A importância da integridade, a disciplina, né? Então, Provérbios é o manual que você está pedindo, é o que você está pedindo para Deus sabedoria, ou como viver da forma cristã correta, está aqui, ó, Provérbios. Amém? Então, conforme Salmos, Provérbios é uma recopilação, né, já que não foi escrito por uma só pessoa. Assim como Davi é o autor que mais escreveu Salmos, né, Salomão é o autor mais significativo de Provérbios.
Salomão escreveu 3.000 provérbios. E este livro contém as melhores seleções dentre esses provérbios. Então, o livro de Provérbios tem foi pegado um apanhado geral de todos os 3.000 ali, né? Não só de Salomão, mas e feito um apanhado geral e colocado então os mais importantes ali, né? Então, essa importância da integridade, comportamento, o que fazer, o que não fazer, aonde ir, com quem andar, com quem não andar, como tratar sua esposa. Então, além dos ditos que ele mesmo escreveu, também recopilou vários ditos tradicionais e populares e o converteu em provérbios. Então, nesse livro, os chamam as palavras dos sábios, ou dito dos sábios. O capítulo 30 se compõe do provérbio de Agur, e no capítulo 31 conta dos ditos de Lemuel. Tem uma palavra bem interessante do capítulo 31 aqui de Provérbios, que eu vou trazer para vocês aqui depois, né? Então, a origem desse livro é o seguinte. Primeiro, dentre os 3.000 provérbios de Salomão, foram selecionados alguns dos provérbios mais importantes e os que eram citados regularmente. Logo, durante o tempo de Ezequias, este rei agregou à coleção, né, alguns provérbios de seus ancestrais. Finalmente, foram agregados os provérbios de Agur e Lemuel, completando-se assim o livro de provérbios que temos hoje em dia, sem tomar em conta a identidade dos autores ou o processo pelo qual foram recopilados. Os provérbios contidos nesse livro não são exortações ordinárias que insistem ao homem ser virtuoso, nem tampouco ensinam ética e boa conduta, senão que são versículos inspirados pelo único Espírito Santo, né, com finalidade de conduzir o homem a adorar e respeitar a Deus. Amém? Então, a gente tem aqui uma compilação de sabedoria, inclui ditos e os sábios, Agur e Lemuel. Então, o formato. Muitos provérbios escritos em forma de paralelismo antitético. Ou seja, o que vem esse paralelismo antitético? Você já leu o livro de provérbios, você vai ver que eu vou ter alguns versículos que vai trazer sobre a mulher virtuosa. O outro versículo não vai trazer uma coisa que não tem nada a ver com o que você leu no versículo anterior. Mas no próximo versículo ele vai trazer esse paralelismo. Lembra que eu mostrei para vocês, né? Que a primeira linha ou a segunda linha divergem de si. Então você vai, provavelmente, se você está lendo lá sobre a mulher virtuosa, está vendo, não andar com os ímpios, mas aí você vai ver que o outro capítulo vai estar escrito que, né, um outro provérbio. Ele vai voltar daqui a 2 provérbios e vai voltar a falar do mesmo provérbio que estava escrito. Então esse paralelismo antitético ele diverge muito e você tem que ter uma sabedoria, você tem que ser temente a Deus para você conseguir seguir a linha de raciocínio. Então, o capítulo 31, né, de Lemuel ali que eu trouxe para vocês, ele é um acróstico hebraico da mulher virtuosa. Mas o que seria esse acróstico, né? Um acróstico hebraico? A minha própria página, que é a Casa do Saber, ele é um acróstico. Eu vou trazer para vocês aqui depois o que significa a Casa do Saber. Mas esse acróstico hebraico, né? Então, o alfabeto hebraico ele tem 22 letras. Então, esse acróstico aqui é para dizer que todo todo alfabeto hebraico não consegue mensurar o que é a mulher virtuosa. Então, ou seja, cada letra hebraica traz consigo uma virtude da mulher virtuosa, como se a gente fosse trazer o nosso ABC, nosso abecedário aqui, né? Então, A é amigável, B é bonita, C carinhosa, D, mas só que todas as 22 letras, né, não conseguem mensurar, né? Então, por isso que eles fazem esse acróstico hebraico. E não é só o capítulo 31, a gente tem muitos salmos acrósticos. Salmo 119 é um salmo acróstico, Salmo 145 um salmo acróstico. Então esse acróstico hebraico é isso. Cada letra do alfabeto, se você for ler o original hebraico, né, cada letra do alfabeto ele vai trazer uma virtude da mulher virtuosa, no capítulo 31. Só que você vai chegar ali um ponto que você vai ver que vai passar dessas 22. Né? Ela vai ter muito mais. Então isso é para mostrar que, né, que nem todas as letras são
é possível de você mensurar a mulher virtuosa. Amém? Eclesiastes, né? Então, o conteúdo ele reflete sobre o sentido da vida e as realidades do trabalho, do prazer e do sofrimento. Então, a autoria é tradicionalmente atribuída ao rei Salomão, né? Então, as lições principais: a transitoriedade das coisas terrenas, a busca pelo propósito de vida e a reverência a Deus como um ensinamento do verdadeiro significado. Então, embora esse livro não fale claramente de Salomão como seu autor, embora muitos leitores da Bíblia, teólogos, atribuem sua autoria a outras pessoas segundo o conteúdo de todo o livro, podemos dizer que, com certeza, Salomão o escreveu, né? Filho de Davi, rei em Jerusalém, um homem de grande sabedoria superior a todos os que viram antes dele em Jerusalém. Um que fez grandes obras e construiu casas, possuidor de muitas mulheres e concubinas. Um que reuniu para si prata e ouro e tesouros de reis e das províncias. Um rei que pôs em ordem muitos provérbios. Na Bíblia, nenhuma outra pessoa reúne todas as características anteriores exceto Salomão. Portanto, ninguém mais pode haver escrito esse livro. Esse livro foi escrito em Israel durante os últimos anos de Salomão. Né? Então, curiosidades. O nome eclesiástica significa pregador ou orador. Então, Eclesiastes nada mais é do que o manual do pregador, o manual do orador. Se você for, né, ler Eclesiástico, quem leu já Eclesiástico vai ver que tem ali muitas formas de você conduzir uma oração, de conduzir uma pregação. Né? Então, a perspectiva realista oferece uma visão franca e cética sobre a vida. Então, a finalidade da vida, né, é chamada a reverência a Deus como verdadeiro propósito. Amém? Então, agora vamos para o Cântico dos Cânticos. Né? Então, o conteúdo é uma série de poemas de amor entre o homem e uma mulher. Aqui, tem muitos dizem que também foi Salomão, né, que escreveu o Cântico dos Cânticos. Outros afirmam que não, mas é sobre, né, a mulher sulamita. Não sei se vocês já ouviram falar. Né? Então, a autoria é atribuída a Salomão, né, que Salomão foi numa viagem dele ao Líbano, né, que é conhecido aí como Líbano, né, e se apaixonou, obviamente, por uma mulher sulamita. Né? E, então, ele fez essas cartas, redigiu esses poemas de amor a essa mulher e essa sulamita, né? Então deu esse livro do Cântico dos Cânticos, né? Os Cantares de Salomão, né? Então as lições principais é a celebração do amor e da intimidade conjugal, né? Então é o Cântico dos Cânticos escrito por Salomão, né, em Israel durante seus últimos anos. E é tão difícil de entender como Provérbios Eclesiásticos, porque traz essa linha desse paralelismo, né? Onde a primeira linha vai dirigir da segunda e etc. E mais um das atribuições de Cântico dos Cânticos é sobre essa paixão de Salomão por essa mulher sulamita, né? Então entra quase num trisal aí, né? Porque ele gostava de Sulamita gostava do outro pastor, de ovelhas, e foi né, acerca disso o que gerou. Então algumas curiosidades, né? Então a alegoria também visto como uma alegoria do amor entre Deus e Israel, o Cristo e a Igreja. Então, de trazer essa de Salomão com a mulher sulamita, né, entre Deus e Israel, Cristo e a igreja. Né, então, traz essa alegoria, né, essa forma de trazer mais para a forma cristã. Poema de amor, né, focado no amor humano e na intimidade, sem a menção direta a Deus. Né, o ritual judaico ele é lido durante a Páscoa judaica, né, o Pesach. Né, então, muitos dos livros poéticos são lidos nas festas judaicas. Né, então, cada livro ele é lido em uma festa, né? Então, como eu posso trazer para vocês aqui, né, que os judeus leem os 5 rolos individualmente anualmente durante as festas, né? Então, o Cântico dos Cânticos é lido na Páscoa, referência a Êxodo. Ruth é lido em Pentecostes, celebração da colheita. Esther é o livro lido na festa de Purim, né, comemorando o livramento, a mudança de sorte do povo de Israel e Ramã. Eclesiastes é livro na festa dos tabernáculos, na festa mais alegre, né? Lamentações é no dia 9 do mês de Abib, como lembrança da destruição de Jerusalém. Então, traz muito disso, né?
o povo judeu ele lê os 5 rolos, né, os livros proféticos nessa ordem, né. Então, mas a conclusão que eu tiro de tudo isso, eu também quero passar para vocês, né. Vamos recapitular os principais pontos abordados aqui, né. Jó, ele é fé em meio ao sofrimento, né. Então, a gente sabe o que Jó passou e o sofrimento de Jó, né, e ele mesmo assim tendo fé, né. Salmos é a importância da adoração e da oração, né. Então, o Salmo a gente lê ali como a importância da adoração e da oração, assim como o rei Davi, né, com seus 75 salmos, né, Moisés com seu Salmo 90, que eu acho assim um salmo muito bom de ler, excelente, excelente para você ter gratidão na tua vida. Provérbios é sabedoria prática para a vida cotidiana cristã, como você se portar, como você andar, como você falar, como você até a forma de você se vestir, né? Então, Provérbios traz essa sabedoria, essa prática para a tua vida. Eclesiastes é reflexão sobre o propósito de vida. Às vezes você fica, qual que é o meu propósito de vida? Leia Eclesiastes, você vai ver reflexão sobre o propósito de vida, né? Aí você vai ter uma visão mais clara, mais abrangente. Cântico do Cântico é a celebração do amor conjugal, né? Então traz essa celebração do amor, Deus, Israel, Cristo, Igreja, Salomão com a Sulamita. Você com sua esposa, você com seu marido, então você com seus filhos, você com sua família, né? Então a relevância dos livros poéticos e sapienciais para a vida cristã é um convite para que os espectadores leiam e meditem nesses livros, né? Amém, meus amados irmãos? Então, eu posso trazer para vocês hoje nessa nossa aula é isso, né? Espero ter passado um pouco para vocês aí desse capítulo 12, né? Também quero reforçar para vocês que os livros poéticos, eles não são, eles não trazem leis, né? Não trazem leis assim de outros livros trazem, como a Torá, como o Pentateuco traz, né? Então eles são livros assim mais, né, para vocês refletir sobre a vida, como andar, como você portar, a importância de você orar, a importância de você adorar, a fé em meio ao sofrimento, a celebração do amor. Então, são os livros poéticos trazem essa relevância. Amém? Então vamos fechar nossos olhos, vamos lá, Senhor Deus, meu Pai, obrigado, Pai, por essa aula. Obrigado por transmitir, Senhor, através de vídeo, Pai. Aquelas vezes que muitas pessoas não entendem, Senhor Deus, ou não compreendem, Pai, da Tua palavra. Eu possa, Pai, cada vez mais transmitir, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra, Senhor Deus, através aqui, Pai, desse canal, Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu venho te pedir também, Senhor Deus, proteção para todos aqueles que estão vendo essa aula, Pai, em qualquer lugar, em qualquer horário, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso. Que tu venha, Senhor Deus, por intermédio de tuas mãos, Pai, dar livramento, Pai, aquecer o coração dessas pessoas, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, para que elas tenham sede mais de conhecimento de Ti, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai. Levanta, Senhor Deus, mais pessoas para levar a Tua palavra, Pai. Para levar o Teu conhecimento, Senhor, seja através de vídeo, seja através de aula presencial, seja através, Pai, de qualquer forma, Senhor Deus, mas que transmita, Pai, esse conhecimento, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém. Fiquem com Deus, amados. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer abordagem, qualquer crítica, seja ela construtiva, né? Não deixe de colocar nos seus comentários, sempre se inscreva aí no canal e deixa seu like, como diz o meu filho, né? Eu vou trazer mais e mais conteúdos para vocês aqui da nossa estação. Amém? Fiquem com Deus. Beijo, abraço, até mais.